Bom Dia São Paulo vai mostrar agora uma reportagem sobre a alta velocidade dos carros e caminhões na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Alta velocidade fatal. Do começo do ano até agora, 42 pessoas morreram em acidentes só no trecho paulista da Fernão Dias. Pouco mais de 90 quilômetros dá isso. Um terço dessas mortes, 14, foi em acidentes com excesso de velocidade. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. A imprudência dos motoristas está ligada também à falta de fiscalização eletrônica na rodovia, que está cheia de radares, só que radares de mentirinha. E aí está a diferença, você deve estar cansado de ver essas histórias, de veículos em alta velocidade, caminhões que não respeitam, sobretudo na rodovia Fernão Dias, que é uma rodovia que tem tido muito problema. Mas radares de mentirinha, você vai ver agora. Tem lá placas indicando a presença de radares e até as estruturas metálicas, mas nada de câmeras de fiscalização. Veja na reportagem de William Santos e Robson Serantula. Uma cena perigosa e comum. Caminhões em alta velocidade costuram o trânsito na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A rodovia tem 562 quilômetros de extensão, 90 dentro do estado de São Paulo, onde nossa equipe fez vários flagrantes de imprudência. O motorista desse carro de passeio para e pede socorro no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Vargem, na região de Bragança Paulista. Ele disse que estava sendo fechado por um caminhão em alta velocidade. O que o caminhão fez? Avisa 150 por hora, tirando a fila do carro. Os policiais param o caminhão e pedem ao motorista que mostre a documentação e o disco do tacógrafo, onde fica registrada a velocidade do veículo. O senhor estava vindo aqui velocidade? Está vindo 80, 90. O senhor não excedeu a velocidade? Mas o disco do tacógrafo indica uma velocidade bem maior. Está apontando 100 e acima de 100 km por hora. Então ele está transitando fora da velocidade permitida para a rodovia, entendeu? E o senhor vai fazer o quê? Com relação a autuar, eu não posso autuar, porque não existe uma legislação que venha me dar assim, a legalidade de eu fazer uma multa por excesso de velocidade pelo disco do tacógrafo. Continuamos na Fernão Dias e pegamos outro flagrante. Esse caminhão que bateu atrás do carro que esperava a abertura da cancela na Praça do Pedágio de Vargem. O policial mostra que o disco do tacógrafo do caminhão nem conseguiu registrar a velocidade. Parece que o disco é pequeno no tacógrafo. O que eu posso fazer aqui no caso, que dá margens para a polícia fazer, é autuá-lo por transitar fora da velocidade compatível com o local. O motorista não quis falar com a nossa equipe, não. O policial rodoviário disse que você estava acima da velocidade. À noite, nós flagramos outro caminhão em alta velocidade. Comparando com o nosso carro, ele estava a mais de 100 km por hora. Ah, eu estou a 100 por hora, ele está subindo a 100 por hora, mais de 100. Mais à frente, os policiais pararam o motorista. A velocidade registrada no disco do tacógrafo confirmou o que nós tínhamos observado. Então, olha só, você está andando em excesso de velocidade, tá? De dia, quando nós chegamos ao quilômetro 74 da Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, ainda na Grande São Paulo, esse carro estava sendo rebocado. A polícia diz que ocorrem muitos acidentes nesse trecho. E não é por falta de placas, que indicam o limite de velocidade. 80 km por hora para veículos leves e 60 para os pesados. E avisa ainda que há fiscalização eletrônica, mas muitos motoristas pisam fundo. Olha a velocidade desse caminhão, ó, embaixo do radar, seguramente ele está acima da velocidade. É que a fiscalização eletrônica é de mentirinha. Os motoristas sabem que os postes dos radares não têm nenhuma câmera de fiscalização, só a estrutura metálica. Tá tudo oco, não tem aquela, eu sei que tá sem. Dá para ver que não tem câmeras. Dá para ver que não tem câmera, não tem nem um fio colado nele. Essa mulher, que sempre pega Fernão Dias, reclama. Os caminhões não respeitam velocidade, andam na pista da esquerda, esse é o grande problema, né? Muita imprudência, ultrapassagem pela direita, excesso de velocidade. O senhor percebe isso? Percebo, não só eu, acho que como a maioria dos motoristas que são corretos, Resumindo, tudo faz de conta, A falta de radares de fiscalização na Fernão Dias é uma novela, veja só. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, diz que a instalação desses equipamentos é de responsabilidade da concessionária, que administra a rodovia. E a operação, responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A concessionária Arteris disse que, por contrato, ela tem até fevereiro do ano que vem, o final do 6º ano de concessão, para instalar os radares. E que deve cumprir esse prazo. A Polícia Rodoviária Federal espera então a instalação dos radares fixos
para começar a multar e frear os motoristas imprudentes, até porque ela não tem também o seu próprio radar. Mas vai distribuir, a polícia, a partir desse mês, medidores de velocidade móveis e portáteis para as estradas federais de todo o país, incluindo São Paulo. Então a polícia passa a ter e não depende mais da concessionária. Com relação ao tacógrafo, que a gente falou bastante, é uma outra coisa também estranha, né? Há uma resolução do CONTRAN que determina que as empresas, os donos dos caminhões, as transportadoras, instalem este equipamento lá dentro, mas simplesmente para a empresa medir, só funciona para a empresa medir se o motorista dela está respeitando a velocidade ou não, já que o policial só olha e nada pode fazer porque não há uma legislação que determine que ele puna este motorista. A repórter Isis Cerchiari está na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 82, na altura de Guarulhos. Muito bom dia, Isis. Como está o movimento por aí? Caminhões a toda prova. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, aqui neste ponto que a gente está é sentido interior. A gente vê que passam vários caminhões, passam vários carros, mas não tem nenhum problema de trânsito. O motorista que for pegar a pista sentido capital, ali onde junta Fernão Dias com a Dutra, aí sim lá ele vai enfrentar um pouquinho de trânsito. Mas o que a gente flagrou aqui, observem só essas imagens que o nosso repórter cinematográfico Marcelo Assunção fez. São pessoas passando, atravessando no meio da pista. Eu conversei com a Polícia Federal, porque aqui tem uma base da Polícia Federal, e ela me disse que isso é muito comum, que os moradores da comunidade, que fica do outro lado da pista, fazem esse trajeto direto. São pessoas que chegam a atravessar até de bicicleta, no meio dos carros, se arriscando, Rodrigo. É uma cena, olha só, que a gente vê direto e que deixa a gente assustado, viu? E este não é o único problema. Eu também conversei com o policial federal e ele me disse o seguinte, que tem muitas motoristas que fazem aqui ultrapassagens pela direita. Só ontem foram 8 autuações de motoristas que fizeram esse tipo de ultrapassagem. Isso é considerada uma infração média, são 4 pontos na carteira e uma multa de R$ 85,13, Rodrigo. Isis, tem alguma passarela aí por perto? Olha, Rodrigo, a passarela mais próxima daqui fica a 1 quilômetro. Olha só, o repórter cinematográfico Marcelo Assunção está mostrando pra gente. Fica a 1 quilômetro de onde nós estamos. Eu conversei com essas pessoas que atravessam aqui a pista e elas me disseram que essa passarela está longe, que eles acham que deveria ter uma passarela bem aqui onde fica o posto de fiscalização. Tá aí o recado, então, para a concessionária ou para quem é responsável por isso, por uma passarela aí, para que essas pessoas não corram mais riscos, né? Olha o tempo que a pessoa fica e ainda depois de tudo isso, ainda há o risco de atropelamento. Muito obrigado, Isis Cerchiari, um bom dia para vocês.